Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Célio Peliciari apresentando o quarto episódio de Passageiros de Algum Trem. Estou aqui com o Moacir Calarga para a gente falar sobre algo que mexe com os corações e as mentes dos nossos jovens. Esquerda e direita. Que porcaria é essa? Bom, eu vou fazer uma apresentação aqui sobre o histórico do que eu acredito ser importante para embasar esse debate e depois o Moacir vai colocar as reflexões filosóficas sempre muito importantes que vão acalentar o nosso debate. Acho que a primeira coisa é nós estabelecermos um conceito do que é política. É óbvio que a gente já discutiu no episódio o que é democracia e a quem serve a democracia, que a democracia existe num conceito liberal e no conceito dos socialistas, dos trabalhadores, ou seja, a democracia depende de quem está falando dela, assim como a política. A política, para os marxistas, ela tem a origem na divisão da sociedade entre classes. A partir do momento que surge a propriedade privada, surge a necessidade de fazer política para a classe detentora da propriedade privada conseguir fazer a manutenção da sua propriedade privada, da sua posse, conseguir mitigar os desejos dos despossuídos de propriedade privada e a terem acesso à propriedade privada ou a socializarem essa propriedade privada. Então a política ela nasce como origem para nós marxistas no nascimento da sociedade de classes. Nas sociedades comunais não havia política, havia um entendimento comum, votações, organizações, assembleias, mas isso não era política, isso era uma organização social completamente diferente. É por isso que nós achamos que a política acaba quando acabar o capitalismo. No socialismo não haverá mais política, haverá uma forma superior de organização social. E dito isso, a gente tem que trazer um pouco mais é, modernamente, onde a gente define os paradigmas do que é esquerda e direita. Porque antes da Revolução Francesa não havia essa noção de esquerda e direita. Essa noção surge na Revolução Francesa quando, após os sans-culottes, a pequena burguesia e a grande burguesia se rebelarem contra os reis franceses, contra a nobreza francesa, contra o clero francês, eles estabelecem um parlamento onde os representantes do povo têm ali a capacidade de debater o que é melhor para o povo. E esse parlamento foi constituído de forma que o setor à direita era constituído pelos à direita fisicamente no parlamento. De fato, à direita do parlamento. Quando você entrava no parlamento, aqueles que estavam à direita eram os girondinos. Pessoas da alta burguesia, pessoas da média burguesia, que estavam comprometidos com a sua situação de classe, com a sua situação de classe burguesa. O outro lado, o setor da esquerda, era composto por jacobinos, que eram aqueles que, junto com os sans-culottes, né, que representavam a parcela média e inferior da população, compunham os seus entendimentos também de classe, da classe trabalhadora, né, da classe recém-proletarizada, em alguns casos, dos artesãos e etc., que tinham as suas demandas políticas de classe. Portanto, a concepção esquerda e direita ela surge historicamente dentro de um paradigma político do nascimento do capitalismo, da sua formação política, em que as classes burguesas se rebelam contra o velho regime e nesse momento há um embate, já nesse momento inicial, entre aqueles setores mais avançados da burguesia e os setores do proletariado, os setores mais ricos da burguesia, que são os girondinos, e o setor do proletariado. É curioso que existe um grupo que foi denominado como Pântano, que era o grupo que ficava no centro. Hoje o pessoal diria o centrão. Mas era o grupo que, às vezes, estava de acordo com os girondinos, ou seja, com a direita, e às vezes estava de acordo com a esquerda, dependendo do momento da situação revolucionária da França naquele momento, de 1789 a posteriori. Portanto, veja, mas há uma grande diferença do nosso centrão aqui para aquele, né? Ali, de fato, eles não sabiam o que estavam fazendo, era algo novo, né? As suas demandas, etc. Aqui a gente sabe muito bem que o centrão, na verdade, é só a direita velha fazendo a velha política. Então, é com essa ideia do que é direita e esquerda, com esse paradigma teórico, que nós vamos iniciar uma reflexão. Ainda vale a pena falar de esquerda e direita? Quais são as diferenças morais de esquerda e direita? E o Moacir vai iniciar a intervenção dele aprofundando o debate filosófico sobre essa concepção teórica, política de esquerda e direita.
Olá a todos. Eu queria falar primeiro, trazer uma crítica de um filósofo, né, sul-coreano, Byung-Chul Han, que ele vai criticar a nossa sociedade atual. No livro dele chama Sociedade do Cansaço, né? Ele vai fazer uma crítica e eu vou explanar um pouco sobre ela para mostrar essa crítica à nossa sociedade atual, que é capitalista, de direita, né? Então, a sociedade contemporânea ela é marcada por um excesso de positividade, na visão do autor, né? Isso acaba gerando um número alto de patologias psicológicas, as depressões, né? Entre outras. Essas patologias, elas surgem do excesso de positividade, dos discursos de positividade que permeiam a nossa sociedade como um todo, que são as metas, né? Sempre estamos em busca de metas, metas estabelecidas, tanto metas profissionais, pessoais, né, familiares, a gente sempre tem metas, objetivos, né? Que entra lá naquela questão do outro episódio que eu falei, na questão do desejo, né? O ser humano ele é movido pelo desejo. E aí ele vai falar que esse excesso de positividade acaba criando essa sociedade do desempenho para ele, que é a sociedade onde a produtividade é o norte dos indivíduos. A sociedade do desempenho, ele vai falar que é um contraponto com a sociedade disciplinar do Michel Foucault, que é do livro que ele tem o livro Vigiar e Punir, né? Que a sociedade do desempenho, então, para ele surge a partir da era da produtividade e positividade. Já a sociedade disciplinar, o indivíduo ele é vigiado constantemente e qualquer desvio de conduta ele é punido. Aí depois a gente pode até entrar numa questão, né, fala de contraponto, né? Mas não sei se ela tá aqui, a sociedade está para contraponto, né, sério? Então a gente. Eu até estava conversando com o Moacir um pouquinho antes da gente gravar aqui. Eu acredito que dá para fazer uma analogia com o conceito sociológico do Florestan Fernandes, que é o desenvolvimento desigual e combinado, nesse sentido de a interpretação do Foucault, ela ainda é uma interpretação que faz sentido. Porém, ela já não consegue abranger a totalidade da realidade. Então, o sociólogo sul-coreano ele traz uma nova perspectiva que tem mais relação com o capitalismo do século XXI. Sim, Porém, notoriedade, né? exato, mas porém ele também não dá conta de explicar Não. tudo. Eu acho que nesse caso são teorias que são complementares e que elas estão, dependendo da sociedade, atuando de forma mais vigorosa ou menos vigorosa. Digamos, em sociedades mais desenvolvidas, de capitalismo de capitalismo Social. central, digamos assim, né, os Estados Unidos, a Alemanha, talvez a Coreia do Sul, Japão, a interpretação do sul-coreano faça mais sentido hoje. Porém, em países que se diz Periféricos. em desenvolvimento, mas são países periféricos do capitalismo, como o Brasil, como a Índia, como a Rússia, é Uhum. muito provável que a concepção do Foucault faça Faz muito mais mais sentido forte, ainda. né? E aí eu vou citar aqui um trecho que ele fala justamente sobre essas duas sociedades, né? Aí ele vai falar assim: a sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos. Eu acho essa frase muito bonita. São empresários de si mesmos. E depois a gente vai dialogar mais sobre isso. E aí voltando, ele vai falar: no lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e motivação. Sociedade disciplinar é dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Isso é uma questão bem legal, porque a gente já falou do Rô, né, a desobediência civil, todas essas questões, e aqui encaixa certinho, né, porque é justamente isso. Hoje a gente não tem muito assim, se a gente pensar em gerações, né, a gente pega nossos avós, aí vem para nossa geração, a diferença que é lá, eles têm muito mais disciplina, né, muito mais o serviço de uma carreira, tudo, e na nossa sociedade já não existe mais essa questão de carreira, essa coisa, e a gente se torna muito mais fracassados, né. Não tinha essa palavra, talvez. Claro que tinha, mas antigamente não se usava muito essa palavra de fracassado. Ah, ele é um fracassado. Sim, eu acho que essa concepção, eu brinco até com meu pai, né? Meu pai é um senhor já de 71 anos e ele trabalhou durante 23 anos, se não me engano, numa fábrica como metalúrgico e ele aposentou na fábrica. Ele não tinha. Então, assim, ele começou a trabalhar com 20 anos e ficou na mesma fábrica até se aposentar. Então, naquele momento, e a sociologia contemporânea ela trata muito disso, né? No século XX, existia uma segurança. Uma segurança do trabalho, uma segurança da família, que você está trazendo aí com uma certa disciplina, né? Mas é algo que é concomitante. Essa disciplina ela Uhum. está junto com a segurança. Então, assim, você para ser seguro tem que ter disciplina. É algo que caminha junto, né? Então, meu pai, por exemplo, teve essa segurança do emprego em uma empresa privada, ainda assim, né?
um emprego obviamente duro, como qualquer outro, ainda mais de fábrica, porém ele tinha uma certa segurança, e tinha uma certeza que sim, ele ia continuar tendo aquele emprego, né? E meu pai é um sujeito que não teve formação superior, e o filho dele, né, os dois filhos dele, no caso, tem formação superior, mas nenhum dos dois tem absoluta segurança do que vai ser daqui 6 meses das suas vidas, se eles vão estar empregados e etc. Então, a circunstância aqui, vamos dizer assim, de forma intelectual, houve um progresso entre aqui as camadas brasileiras, né, como um exemplo que é mais próximo ao nosso, porém, materialmente, houve uma perda de segurança. E, obviamente, eu acho que como anda junto, há também uma perda de disciplina, e talvez para algumas camadas do Brasil, não todas. E entra muito mais essa questão agora do o loser, né? Que o Uhum. Trump comenta muito nos discursos dele. É o fracassado, aquele que não consegue se enquadrar na sociedade moderna capitalista. E ele chega até, você falou do Trump, tem o Obama, né, que ele usa a frase do Obama, que é aquela frase, nós podemos, que esse é o excesso de positividade, né, nós podemos, é só isso a frase dele, mas quer dizer tudo, né, porque a gente pode, o que a gente quiser a gente pode, só que a gente não sabe que se a gente não conseguir gera frustração, que entra naquela questão do desejo que eu tinha comentado no outro episódio, né, então é mais ou menos por aí. Aí o Churran, ele vai citar o sociólogo francês Hamberg, quando ele se diz que a depressão surge do esforço do indivíduo de ter de ser ele mesmo. O cansaço do indivíduo ser ele mesmo surge do esforço dele ter de ser sempre produtivo, autêntico e inovador, coisa que não existia na sociedade disciplinar, né? Ele faz essa comparação. A nossa disciplinar, você obedecia ali, não tinha que ser autêntico, não tinha que ser Sim, seguir as inovador, regras, você ia crescendo um pouco na empresa, mas hoje é muito mais a questão da sim, sim, criatividade, né? sim. Quando eu penso em sociedade disciplinar, eu lembro muito dos tempos modernos de No shopping. Chaplin, né? É exatamente essa figura que eu tenho, né? E aí, Sim, quando você pensa em sociedade do desempenho, já pensa no escritório do Google, que depois a gente vai falar um pouquinho também sim. essa coisa, Boa né? analogia. Tem essa questão. E aí ele vai. Então a ideia aqui é que sempre tudo depende da força de vontade do indivíduo. Sempre tudo depende do indivíduo. E aí que entra a questão da meritocracia, que eu também queria a gente dar uma discutida aqui, porque não é só isso, né? Não depende só da vontade do indivíduo, mas a imagem, o que eles passam pra gente é que depende de você. Se você quer mudar de classe social, se você quer, você vai mudar. Se você tiver esforço, você. Mas não é verdade isso, né? É uma mentira que é a questão da meritocracia. Sim, é como se o indivíduo ele tivesse, não existisse sociedade e só existisse o indivíduo e a vontade dele. E tudo que acontecesse na vida dele fosse indiferente à sociedade. Eu vi até uma analogia que um keynesiano estava fazendo, estava assistindo uma aula, né, de macroeconomia, o keynesiano estava fazendo para explicar a teoria dos liberais, que é o que eu acho que causa muito bem. Para os liberais é o seguinte: se você quer chegar a ponto A, ponto B, e o rio, digamos, é dinheiro, né? É, e tem uma turbulência, não importa, você vai chegar no ponto A no ponto B. Mas eles não levam em consideração o seguinte, nesse caso agora trazendo para analogia social, né? Esse rio é a sociedade. Se você quer ir de um ponto A para o ponto B, ou seja, sair de um loser, como eles diriam, para ser um CEO, né? Existe um caminho a percorrer. Mas esse caminho, ele é real, ele é material. Existem pessoas reais com que você vai ter que sociabilizar, existem As dificuldades dificuldades, reais, né? obstáculos reais, e existem limites reais de cada pessoa. Sim. Cada um é diferente do outro. E para os liberais e para a direita, que é onde a gente já está entrando no nosso debate filosófico sobre o que é direita e esquerda, é exatamente isso. Não importa o externo, o exterior a você. Importa somente você. Você é um indivíduo, um átomo e nada mais importa. Então, isso que está em volta de você é irrelevante. Mas na prática, isso é uma coisa das mais falsárias possíveis, porque a gente sabe que na prática a sociedade ela não só determina o que a gente fala, né? Se eu nasço na China eu falo mandarim, se eu nasço no Brasil eu Não, falo acho que a português. fala ela determina até o seu pensamento, a modo Sim, como você sem pensa. dúvida, sendo perfeito. Determina a nossa religião. Em Sim. muitos casos, se você nasce num país hindu, você é hinduísta. Se você nasce num país budista, é budista. Em E muitos os casos. ateus? Que Sim. explica essa Os agora? ateus são exceções, na verdade, né? Sim. Mas são exceções que não deixam de comprovar a regra, Uhum. porque a maior parte Sim, com reproduz o certeza. pensamento anterior, né? E da mesma forma, se você nasce numa sociedade, como a gente vai dizer aqui, né? Uma sociedade capitalista que promove individualismo, egoísmo, obviamente você vai promover isso. A despeito de que, na realidade, isso não explica a realidade, né?
Então, assim, é Sim. uma ideologia, algo que, como Marx diz na ideologia alemã, no seu primeiro conceito de ideologia, falsifica a realidade, não explica a realidade, mas que é reproduzido à exaustão. Sim, como se fosse verdadeira, aquela questão da mentira, né, repetida e tal, vira verdade. Mas acho que essa questão da meritocracia a gente podia fazer só um episódio só sobre isso, né? Acho bem interessante essa questão. Mas vamos lá então. Aí ele continua falando que essa parte eu acho bem bonita, assim, bonitas as palavras que ele usa, né, não o sentido. Que esse cansaço de si mesmo culmina numa autoexploração do indivíduo, que se entrega ao excesso de trabalho munido por um sentimento de liberdade. Aí aqui duas questões que eu queria. Depois a gente fala de liberdade, mas eu queria falar dessa questão da autoexploração do indivíduo, né? Que entra na questão da uberização, né? Do iFood, do Uber. E o que você acha dessas questões, né? Que isso não existe numa sociedade nossa, capitalista e Socialista. socialista. Fugiu aqui. Não existe esse tipo de emprego, né? Uma vez, esses dias eu estava vendo uma reportagem do iFood, como que foi criado o iFood, né? E você vê que não têm, eles falam que eles são só uma ponte entre o restaurante e o cliente, e que o motoqueiro, ele é só um instrumento, né? Só que o motoqueiro, ele não tem, a pessoa que entrega, ela não tem nenhum direito, né, sobre isso. Nenhum direito. Eu acho que são várias coisas que se colocam aí. Primeiro, eu conversei com uma pessoa esses dias e até assim, existe uma certa ideia que existe uma liberdade de você realizar um contrato com uma empresa privada. Então você chega, você entra na mesa, encontra o seu patrão e o patrão fala: Eu estou disposto a pagar R$ 1.000 para você. Aí você fala: Não, eu não vou aceitar esses R$ 1.000. Você levanta e vai embora. Essa é a ingenuidade liberal, porque os liberais, isso é curioso e que define ontologicamente os liberais e os diferencia dos não liberais, né? O que diferencia a esquerda e a direita. É que eles têm como prerrogativa um mundo ideal. Todos os exemplos deles são ideais. Então, esse é o exemplo ideal. O trabalhador, ele tem, segundo os liberais, uma capacidade livre de chegar e aceitar um emprego ou não. O que de fato ocorre? O que de fato ocorre é que o sujeito chega na mesa do patrão, o patrão fala: Eu vou te pagar o menor salário possível sem nenhum direito. Você aceita? Aí o sujeito que tem uma esposa, ou uma esposa que tem um marido, né, que tem filhos, ele pensa, bom, ou é isso, ou outros 13 milhões de pessoas que estão desempregados, que é o caso do Brasil agora, Que é o vão exército pegar essa reserva, né, vaga que você aqui, tinha comentado. exatamente, vão pegar essa vaga aqui, então eu vou me sujeitar a isso. Não existe uma liberdade de contrato quando as forças das partes são opostas. Na prática, o capitalista precisa do trabalhador, só que ele não precisa daquele trabalhador específico. Ele pode rejeitar aquele específico e pegar outro. E o trabalhador, ele tem muito pouca oferta de emprego. Então, na prática, ele precisa de qualquer oferta de emprego que se coloque a Se ele. sujeita a essas Exatamente. condições, né? Né, essa é a questão, né? E aí tem o outro contraponto, né? Porque você tem a questão, por exemplo, dos escritórios atuais, que tem mesa de ping-pong. Eu conheço um sujeito que ele tem uma empresa de TI na Grande São Paulo, e ele é o dono da empresa, e ele falou pra mim que tem cerveja na empresa dele. Tem uma geladeirinha lá, você vai e bebe cerveja quando tá trabalhando. Que lugar que você não gostaria de trabalhar num lugar que você pode ali ficar à vontade? É isso que hoje a as condições de trabalho, você fala que melhora, mas é para você passar mais tempo dentro do escritório, se sentir bem, se sentir em casa, porque você pode ir lá jogar videogame, pode ir lá dar uma descansada, vai lá jogar um ping-pong, você relaxa. Só que você fica mais tempo no trabalho, entendeu? Sim, não, e a E ideia não é só essa, a ideia também é que isso você não tem numa fábrica, e você não vai ter numa fábrica, porque a fábrica ainda tem um caráter Foucaultiano da disciplinação, sim, da disciplina, né? E ela tem nessas novas práticas de produção, que é uma produção, digamos, virtual, abstrata, intelectual, que ela quase que prescinde de uma criatividade. E esse tipo de obviamente, né, os capitalistas eles não são bobos, eles estudam como deixar o sujeito mais criativo para otimizar o lucro dele, sim. etc. E eles percebem que não basta salário para o sujeito ser criativo, existe um limite, né, para o sujeito se esforçar. Tem algumas outras coisas que influenciam às vezes até mais que um salário. E no caso da É o dinâmica da ambiente, empresa é né? isso. Você não vai encontrar essa dinâmica. Tem pessoas que com uma ingenuidade, né, infantil acham que não, no futuro todas as fábricas vão ser igual ao Google. Não, a fábrica vai ser sempre um local de disciplinação do trabalho, onde o proletário mais sofre. E no Google, apesar dessa aparente
falta de disciplina, relaxamento, etc., dos trabalhadores, é um sofrimento diferente, né? Esse sofrimento que, Ele que vai vir lá na frente, né? Tipo, na casa do sujeito, na solidão, que é o que ele vai falar um pouco sim, depois. exatamente, eu acho que não dá para comparar, mas são sofrimentos diferentes, qualitativamente diferentes. Sim. Então, aí ele vai falar, né, que o excesso de positividade acaba causando, assim, fadiga geral pelo excesso de estímulos. E a habilidade de fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo é uma forma de excesso de estímulos, né? Que aí ele vai falar que o problema dessa concepção, do excesso de estímulos, desse cansaço, dessa sociedade não mais disciplinar, mais produtiva, é que ela acaba perdendo a profundidade, né? Você conhece um pouco de tudo, mas não conhece nada profundamente, né? E aí entra na questão do Descartes lá atrás, que ele divide toda aquela questão do método dele, que aí pode ser outra, a gente pode ter uma outra discussão. E aí ele fala que a gente perde essa sociedade perde o aprofundamento contemplativo do ser humano, né? Que se sabe um pouco de tudo e nada aprofundado. E aí o Churran, ele vai citar o Nietzsche para criticar a hiperatenção e a hiperatividade. E Nietzsche, na sua obra Humano Demasiado Humano, diz que a vida acaba quando nós expulsamos dela a vida contemplativa, né? E é o que acontece nesse momento. Se o cara passa 10, 15 horas no Google, por exemplo, vai embora de ônibus, então chega em casa, vai, acabou, vai, faz pouca atividade contemplativa, né? O lazer mesmo é uma das atividades. E assim, contra essa vida hiperativa, o coreano ele traz a ideia de uma vida contemplativa, né? Que está muito mais ligada a uma sociedade não capitalista, né? Nossa, tá fugindo hoje. Eu acho que ele deve falar até pós-capitalista, talvez, não sei se ele usa esse termo. Eu Até onde eu vi, não. não cheguei a ler o texto. E aí é nisso, né? Então essa questão de que essa coisa da vida contemplativa, que estamos esquecendo de contemplar. E a gente está tendo uma oportunidade muito interessante nessa pandemia do coronavírus, né? Que é um momento nosso agora de contemplar mais a vida, de estar mais próximos dos nossos, né? Da nossa família, né? Então, por um lado pode ser bom, por outro pode ser ruim, daí depende de, mas a gente está revendo alguns tipos de conceitos. E esse é um conceito importante que muitas pessoas socialistas vão falar disso também, né? Que aí você pode partir para a vida mais simples, né? E aí você tem até o Pepe Mujica, que ele tem esse estilo de vida, né? E esses dias eu assisti também o documentário dele, que é interessante para você ver essa questão. Essa questão de contemplar a vida, né? Ao invés de só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Que a vida não é só trabalho, né? E aí ele vai dizer que a violência de nossa sociedade é neural da sociedade atual, né? Não se trata de eliminar a alteridade, mas sim de controlar a partir de dentro. E assim funciona como uma espécie de fábrica da subjetividade. O indivíduo assim é controlado internamente. A mente dele é controlada, a subjetividade dele é controlada e tudo é orientado a partir da produtividade, o desempenho. E isso acaba gerando a sociedade do cansaço para ele. Antes, na sociedade disciplinar, a negatividade era a violência, né? É aquela coisa mais ditadura, vamos dizer A assim. negatividade pedagógica, digamos Isso, assim. é. E aí agora vai ser a positividade, que ele vai inverter o valor e vai buscar sempre, aí o indivíduo vai acabar buscando sempre a superprodução, o super desempenho, mas onde vai levar a gente nisso, É entendeu? aquilo que um pouco a gente conversa até no nosso cotidiano, né? Às vezes eu sinto que eu nunca estou sendo produtivo o suficiente, né? Que eu sempre Sim, tenho é. é um sentimento que tem um pouco a ver com a minha concepção de necessidade da revolução socialista, então eu tenho que sempre estar mais engajado nisso, mas também tem muita relação com essa moral que a gente acaba sendo moldado, que é a moral socialista, a moral capitalista, justamente de o sujeito tem que ser produtivo. Né? Para Sim. nós socialistas, o Marx ele fala de um ócio produtivo, veja, é, e esse ócio não é ficar sem fazer nada, E né? ele vai falar isso também, desse Exa- ócio. Exato, é você fazer algo que te contemple, é algo que aprofunde a sua humanidade. Então, veja, se o seu ócio produtivo é ler Pachucanes, um jurista do direito russo, revolucionário, tudo bem, esse é o seu ócio produtivo. Mas se o seu ócio é jogar bola, enfim, cantar, ou não fazer nada, se isso te contempla, isso de certa forma vai trazer um tipo de produtividade, talvez essa não seja a palavra melhor, mas vai trazer um tipo de benefício social, vai produzir algo bom para a sociedade. Quando o ser humano tem a contemplação, vamos dizer assim, introspectiva, ele
é uma pessoa melhor e traz algo melhor para a sociedade. Até para ele mesmo, né? Faz bem para a saúde. Nesse sentido, ele vai falar ele vai dar a comparação do sono, que o sono ele é necessário por causa do esforço físico, então você recarrega as energias através do sono. E no mental, você precisa do vazio, que ele fala, né? Que é do fazer nada, do ócio, para recarregar a criatividade, né? Essa questão do trabalho produtivo nesse sentido, que é necessário. Só que entra naquela questão que eu falei do Schopenhauer do desejo, né? Que a gente alcança um desejo e vai do pêndulo, e vai no ócio, no vazio, que a gente não consegue sobreviver nesse vazio, até porque a gente é todo momento forrado de informações e a gente acha que não está sendo produtivo, não está fazendo nada, a gente chega do serviço depois de 10 horas de trabalho e ainda tem que estudar, ainda tem que fazer coisas. Se você fica um dia sem fazer, você já se sente mal porque você não está cumprindo sua obrigação pessoal, né? Que aí ele vai só para E esse que terminar. é o louco, que é uma diferença, não é alguém que externamente te obriga, É isso você aqui. está se obrigando. Ó, ele fala assim, a opressão surge de dentro e não mais de fora, entendeu? Isso que é uma coisa, eu achei bem legal essa Então, análise não, é dele. uma diferença fundamental do século, vamos dizer assim, não do século XXI, mas da partir da década de 90, e eu acho que com o ingresso na internet se aprofunda, Sim, total. até hoje, né? E antes da década de 90, acho que tem dois momentos aí Sim. da nossa É, a sociedade. internet é que nem o fogo, né? Foi uma descoberta, assim, que vai mudar todos os paradigmas, toda a nossa forma de pensar. Então, eu quis trazer essa análise, essa crítica, né, do Chun Han, para mostrar como que a nossa sociedade atual, capitalista, ela tem esses diversos problemas que vão se agravando cada vez mais e porque é importante voltarmos a nós, né, ao ser humano, ao indivíduo, não no sentido do individualismo, mas sim do indivíduo como contemplativo e até social. E aí eu penso em outras questões que podem sair daqui também. A questão ambiental, por exemplo, a diferença entre como a direita e a esquerda trata a questão do ambiente. Aqui a gente falou da sociedade como trata o indivíduo trabalhador. Mas tem a questão ambiental também, que eu acho que o socialismo vai tratar de uma forma muito diferente, né? Você sabe até que a China é o país hoje que mais polui no mundo, né? A China é um Sim, país que, na década de 40, quando fez a Revolução Socialista, era um país miserável, era o país mais pobre do mundo, e hoje é o país mais rico do mundo. É o país que mais produz riqueza. uhum. E isso teve um custo ambiental Ambiental. que eles têm completa noção, e eu acho que não é tranquilo isso para os dirigentes, né, do Partido Mas você Comunista Chinês. concorda que Mas, ao mesmo tempo, eles têm o maior projeto ambiental da história da humanidade, né? Tem mais ônibus elétrico em uma cidade da China do que nos Estados Unidos inteiro, por exemplo. Então, assim, a produção global de ônibus, por exemplo, elétrico, mais de 90% está na China. Então, assim, existe, obviamente, um, uma autocrítica, talvez, uma interpretação de, ó, esse momento passou, a gente precisa desenvolver em tal momento, em tal outra circunstância, que essa circunstância, alguns chamam de socialismo verde, ecossocialismo, etc. Mas o importante é só o socialismo que, de fato, pode possibilitar, o socialismo e o comunismo, que pode possibilitar a humanidade se organizar de forma que seja não nociva ao ambiente. E aqui tem uma diferença fundamental de modo de produção. O modo de produção capitalista ele tende à acumulação infinita. ou produção, né? Excesso de produto. Produção e acumulação tende a infinito. Só que a Terra é finita. Uhum. Então existe uma diferença fundamental. Enquanto o socialismo, É ele tende à necessário. produção que supra todas as necessidades dos seres humanos. E os seres humanos são seres finitos, assim como a Terra. Então não há de forma oposta ao capitalismo, o socialismo não tem uma incompatibilidade com o ambiente. Pelo contrário, ele é compatível. Ele produz de forma finita para seres finitos,
sendo que o ambiente também é finito. O capitalismo tende a uma produção infinita para seres finitos no ambiente finito. Isso não quer dizer que vai ser ruim a qualidade do produto. Pelo contrário, né? Porque tem esse mito, porque os socialistas de iPhone. Existiria iPhone, por exemplo, numa sociedade socialista? A gente vai Sem problema expropriar. nenhum. Depois da Revolução nos Estados Unidos, a gente expropria a Apple tranquilamente e vai vender até muito mais barato, sem esse fetiche da Sim, mercadoria. com certeza. E é só você pensar aí com uma durabilidade maior, né? Porque você sabe que tem as Obsolescência obsolescência programada. programada. Isso aí Obviamente, é. os capitalistas programam todos os produtos para se destruírem mais rápido, para poder vender mais. Sim, e a gente tem a corrida, a corrida espacial que a União Soviética ela se desenvolve de um curto período de tempo, que desenvolve a tecnologia de uma forma que o capitalismo não desenvolveu, entendeu? Sim. E isso não é, E não isso é é, interessante que esses dias a gente comemorou o aniversário do Yuri Gagarin ter chegado ao espaço, né? Eu até compartilhei nas minhas redes sociais de que os soviéticos eles conseguiram. Veja, em 1917 eles eram um país semi-feudal, rural, né? né? Em 1961 eles tinham colocado o homem ao espaço. E Primeiro depois o homem, a mulher, a primeira sonda, animal, o primeiro primeiro animal, foguete, a primeira sonda à satélite. Lua, a primeira sonda a Marte. Então assim, e os Estados Unidos eles colocaram o primeiro homem de fato à Lua, né? Mas se você comparar tudo que a União Soviética fez, Sim, até porque ela não queria ir à Lua, porque ela não só fazia tava sentido. fazendo isso para ter, porque tinha essa competição, né, para ver. Na verdade, eu acho que isso é mais propaganda do capitalismo, porque Sim, os soviéticos, eles tinham, até por uma necessidade ali, eu acho que não vale a pena desenvolver muito aqui, uma necessidade local, é garantir a sua sobrevivência em relação ao capitalismo. Isso significava garantir o desenvolvimento militar. era uma guerra, né, a Guerra Os Fria. foguetes, na verdade, eram para desenvolver foguetes intercontinentais. Essa é o início da competição espacial. E os soviéticos ganham, porque de fato eles passam a produzir foguetes intercontinentais antes. E esse era o objetivo deles, não era chegar à Lua. Né? Chegar à Lua não era necessário, porque eles podiam mandar uma sonda e Fazer o que também na Lua? pegar as mesmas coisas que eles pegaram, que os Estados Unidos pegaram, um pouco de terra, tal, eles Uhum. podiam fazer através de uma sonda. Então, mas assim, isso foi uma fuga um pouco do assunto. Existe essa interpretação que essa moral capitalista nos coloca de que, bom, existem aqui seres individualistas, são egoístas e que são produtivos, e vocês são vagabundos, vocês da esquerda, etc e tal. Não tem nada a ver nisso, pelo contrário, inclusive nos países socialistas em geral, é crime não trabalhar, Sim, né? Porque todos têm que trabalhar o máximo que com puder, certeza. né, para poder usufruir o máximo que puder também, né, o máximo que tem direito. Então, assim, a ideia é que todo mundo trabalhe e que todo mundo receba de forma digna pelo trabalho. Os direitos trabalhistas vêm do socialismo, né? Se você for Sim, pensar. da conquista dos trabalhadores em abstrato, mas especialmente avançando com o socialismo. E aqui eu acho que tem várias diferenças morais que eu queria chamar a atenção para esse debate entre direita e esquerda. Para talvez a gente até encaminhar para a conclusão, não sei se você concorda. Que é o seguinte, eu não sei se foi Sartre, não tenho na minha memória aqui, mas assim, Posso confirmar. ele diz o seguinte: a diferença entre o sujeito da esquerda e o sujeito da direita, a gente pode fazer de várias diferenças. Foi Sartre. É que o sujeito da direita, ele vê assim, ele, indivíduo, família dele, bairro dele, cidade dele, estado, país, mundo. E o sujeito da esquerda, ele tem uma compreensão inversa. Ele vê assim, mundo, país, estado, cidade, bairro, família, ele. E essa compreensão, ela não é pouca coisa, ela não é um sinal inverso. Se você tem axiomas, né, pressupostos de vida, se você tem princípios, uma moralidade, uma razão teológica, enfim, se você tem um conjunto de pensamento, né, esse conjunto de pensamento te molda para um resultado. Então, o sujeito da esquerda, ele não precisa nem ser marxista, mas ele tende a ser, ele pode ser marxista, né, mas ele tende a solidariedade, ele tende a uma fraternidade, ele tende. Veja, e aqui é uma diferença substancial. Não é uma Caridade. generosidade e fraternidade que é, vamos dizer assim, desprovida de senso humanitário e egoística. Porque o capitalismo, ele incentiva os seres capitalistas e pequeno-burgueses, e até no proletariado isso, ele incentiva que o sujeito faça caridade. Eles até se apropriaram dessa metodologia católica ocidental de mitigar a pobreza. Não vou entrar aqui nos meandros da religião, mas isso só diminui, esse tipo de caridade capitalista só diminui
a dor não do explorado, do oprimido, enfim, do miserável, mas a dor de quem está doando. Ou seja, eu fiz Sim. a minha parte. Então não E importa que eu sou um bilionário lava que as mãos, explorou né? 100 milhões de pessoas, exato. Eu fiz a minha parte, eu doei um pouquinho lá. Então esse tipo de caridade, até isso, né? Que Uhum. transvestir de algo bom, na verdade tem uma moral egoísta. Eu faço porque eu quero me sentir bem, né? E assim, aqui a gente poderia ficar, eu acho que Sim. eternamente discutindo as diferenças morais que são das ações e do pensamento, da cognição, né, do sujeito de esquerda e direita. Uma coisa que eu brinco é que as pessoas falam, a gente tem que sair na rua e convencer o pessoal da direita a não ser de direita e tal. Veja, eu acho que, enquanto povo, em abstrato, o povo é de direita porque o povo é conservador, porque ele tende a reproduzir aquilo que foi ensinado a ele. Se a sociedade é de direita, ele tende a reproduzir a direita. Então, o povo, enquanto abstrato, a gente disputa tranquilamente e vamos tentar espalhar a moral socialista. Porém, os setores avançados, intelectualizados da direita, etc., esses setores, agora a pequena burguesia, a média burguesia, setores politizados, setores fascistas, esses setores não têm discussão. Por que não tem? Eles partem de princípios que são o paradigma de vida deles é diferente. Não é falta de convencer a pessoa. Eu posso sentar e ficar 200 horas explicando o meu ponto de vista nos mínimos detalhes. O sujeito nunca vai concordar comigo. Mas é aqui que tá. Ele não vai concordar porque ele é mau, né? Porque não, Teimoso. é porque a cognição dele não compreende o que eu estou falando. São cognições Sim. completamente diferentes. Então, por exemplo, e esse exemplo, por isso que eu citei esse exemplo do Sartre, que é muito legal. Não é que o sujeito, ele acha que não fazer bem para as pessoas é ruim. Não, não é isso. É que ele acha que ele tem que realmente se colocar em primeiro lugar, porque senão a sociedade não É, anda, assim. individualismo, né? Sempre foi assim, etc. É uma partida de pressuposto para realizar qualquer ação que já se opõe completamente à minha. E aqui é algo que eu gostaria de defender, que é o seguinte: não tem como a gente dialogar com fascista. Não tem como a gente convencer fascista. Fascista vai morrer fascista. Fascista a gente combate. E setores avançados, né, intelectualizados da direita, também não. Esses caras, a gente tem que ter a noção que eles são nossos inimigos de fato. Inimigos morais, assim. E aqui não é uma luta do bem contra o mal, não faça esse tipo de maniqueísmo. Mas veja, a gente precisa se organizar de tal modo que a gente seja maioria na sociedade e force esses indivíduos a viverem de uma forma que a gente considera correta. Qual é a forma correta? A forma fraterna, a forma solidária, a forma de não exploração, a forma de não haver machismo. Então, assim, Coletivo, né? esses sujeitos, eles não vão aprender a nossa cognição. Vão ter que nascer novos sujeitos, vamos dizer assim, com uma tábua rasa, né? Para que eles sejam moldados em uma nova cognição, em um novo paradigma de sociedade. Mas esses atuais, eles estão vamos assim, fadados a morrerem de direita. E até por isso que nós, socialistas, como não somos ingênuos, eu já falei aqui no episódio da democracia, no episódio do socialismo, nós socialistas defendemos essa transição que é o socialismo para chegar no comunismo, né? Porque as pessoas, depois do capitalismo, continuam com o pensamento capitalista. Elas fazem a revolução, mas elas não se desvencilham dos seus machismos, da sua homofobia, do seu egoísmo e etc., né? Dos seus Não é um idealismos. passe de mágica, né, que a pessoa Exatamente, é um vai. passo de mágica. Então a gente tem que forjar novos homens, novas mulheres. Enquanto isso não acontece, ou seja, enquanto a gente não chega no comunismo, a gente tem que ter a compreensão que existem certos grupos que a gente sempre vai discordar, e a gente tem que ser honesto com esses grupos, a gente vai discordar mesmo, e a gente tem que produzir uma certa força social entre o povo, que é a maioria, que é um setor completamente disputável, porque é da classe trabalhadora, então ele não tem como essência os pressupostos capitalistas, como teria a burguesia, né? Como essência de classe, ela tem aquele pressuposto, mas os trabalhadores não. Então, isso a gente pode disputar, a gente pode conversar, e a gente pode, a partir de um certo momento de organização popular, tomar o poder, né? Iniciar a ditadura do proletariado, como a gente já explicou aqui, e justamente forçar que essas pessoas de direita sejam, a partir de agora, ou pelo menos, né, finjam ser não egoístas, não individualistas, que sejam solidárias, que sejam fraternas, que pratiquem um internacionalismo saudável de respeitar os povos, etc., que não seja opressor em nenhum tipo de nível, seja o nível da produção, seja o nível da reprodução doméstica, etc. Então, eu acho que são paradigmas que a gente coloca para entender que essas diferenças morais, elas são, por hora, insuperáveis. Se a gente for honesto com isso, achar que realmente são insuperáveis, os paradigmas são completamente diferentes. Essa sociedade do cansaço do qual a gente está falando, ela é uma sociedade que
ela necessita de indivíduos que a reproduzem, né? É aquilo que a gente falou antes de começar o podcast, né? A produção, como a produção capitalista é organizada, ela produz esses indivíduos que se forçam a achar que tem que ser sempre produtivos. Uhum. E esses indivíduos, eles, como uma relação dialética, reforçam a produção. Para a gente acabar com esse ciclo dialético de a produção forçar a criação de indivíduos que são depressivos, ou que são losers, como diria o Trump, né, que são perdedores, em que não se encaixam no capitalismo, para a gente não basta uma pequena mudançazinha. A gente precisa Quebrar a engrenagem mesmo. quebrar de forma violenta essa Sim. engrenagem. E aí é interessante a questão. Eu assisti um documentário esses dias, até comentei com você, até pus no meu Instagram lá pra todo mundo ver, que é o Cuba e o Cameraman, que é um americano que ele vai para Cuba durante toda praticamente a revolução, desde o começo da revolução até agora, 2016, se não me engano. E ele vai mostrando as mudanças de Cuba, né? E como que o povo, claro, você tem que levar em consideração que até a queda do Muro de Berlim, Cuba era uma sociedade muito rica no sentido de abundância, né? Sim, Tinha naquele as momento, condições, para o sim. pessoal entender que tá nos escutando, né, às vezes não conhece o momento histórico, a União Soviética comprava os produtos cubanos sobrevalorizados e vendia os produtos soviéticos subvalorizados. Então, Cuba tinha uma situação privilegiada. E a União Soviética fazia isso porque Cuba fica, né, a poucos quilômetros dos Estados Unidos, e a União Soviética queria montar em Cuba vamos dizer assim, um paraíso socialista. Essa era a Sim, ideia, né? é. Para fazer propaganda mesmo, propaganda Sim, ideológica. e até o Che ele vai fazer essa entre Cuba e a União Soviética, é o Che que vai conduzir esse negócio, esse acordo. E aí é interessante, porque quando cai o Muro de Berlim, né, quando acaba a União Soviética, Cuba fica sem isso. E aí vem o bloqueio, né? Claro, o bloqueio já vinha antes, mas aí vem a força do bloqueio do embargo econômico, né? E aí a pobreza em Cuba é uma coisa assustadora, né? E o vídeo mostra, o documentário mostra muito bem isso. Ele não Sim, sim. esconde nenhum lado nem outro. Sim, foram anos muito Sim, difíceis uns da década de 5 anos 90. ali muito difícil, ele mostra. E aí acontece o quê? O pessoal começa a roubar, todas essas coisas. E hoje você tem um índice muito baixo disso lá, de assassinatos, de Sempre teve. roubos, Foi nesse período de maior que escassez isso é. que. E ainda você consegue ter uma volta por cima, né, essa sociedade. Mas aí a questão de você, o que eu queria falar desse documentário é que você vê como que as pessoas são fraternais lá, nesse sentido, de todo mundo querer te ajudar, de estar todo mundo unido ali, é uma coisa só, né, diferente do capitalismo que é o indivíduo. E aí o problema de você, na Guerra Fria, por exemplo, e aí eu vou citar um outro filme que você já conhece, é como você vai tirar o desejo capitalista das pessoas. É isso que mais me deixa assim, porque, por exemplo, a Deus Lenin, né, que é um filme clássico. Tem uma cena ali pra mim que eu assisti faz uns 15 anos esse filme, nunca mais assisti de novo, mas essa cena não sai da minha cabeça, que é quando a mãe tá lá, né, no hospital, já tá acordada, e os filhos estão tentando esconder que acabou, né? Não vou dar muito spoiler. E aí, do lado na janela, assim, do fora do hospital, tem uma propaganda da Coca, né? E aí o menino tenta esconder porque a Coca tomou conta da Da Oriental, Rússia. é. E aí você pensa assim, é o desejo, porque é uma Coca, sabe? E é uma coisa muito assim, tipo, é um desejo só, sabe? Não é uma coisa, mas como você combate esse desejo por algo, entendeu? Por um produto. E aí é muito legal. Eu achei uma coisa interessante em outro documentário que eu vi, nessa quarentena, tá? Tá rindo Que aí. é o Che, que é sobre o Che, né? Com a vida dele. E vai mostrar justamente o amor dele pela Coca. Ele adorava a Coca-Cola. Então não é que o socialista vai parar de ter Não, iPhone, não vai vai. parar de ter Eu tinha um amigo, Coca-Cola, não é inclusive, isso. o meu colega que me apresentou o pessoal, ele, ele falava assim, ó, Celinho, depois da Revolução, a gente vai colocar uma torneira na casa de todo trabalhador. E essa torneira vai sair coca infinita de graça. Ele amava coca. Você sabia? Obviamente, isso é uma Claro, brincadeira. claro, é brincadeira, mas o que eu quero chegar nesse ponto é que a qualidade não vai ser perdida, entendeu? Porque as pessoas acham que vai virar uma pobreza. Não, Cuba só tá na pobreza por causa do embargo capitalismo que é desumano, entendeu? Só mais uma curiosidade, o Che ele fica ministro, ele vira ministro das indústrias, né, Um em certo Cuba, período. por um certo período. E uma das empresas que ele vai tomar conta é a Coca-Cola. E aí só uma curiosidade, mas é isso, a gente não vai perder. É isso, são mitos construídos pelo capitalismo que faz a gente distanciar essa mentalidade, né?
E essa questão do desejo eu acho muito forte. Eu acho que é uma coisa que tem que se bater. E a partir da reflexão que a gente começa a quebrar essas questões, Sim. né? Nesse sentido, do âmbito da produção, eu indico até o pessoal ver uma experiência de cooperativismo que chama Mongradon. É uma corporação de cooperativas que foi construída no País Basco após a Segunda Guerra Mundial, se não me engano. É assim, é a terceira maior produtora de linha branca, ou seja, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, da Europa. E é uma cooperativa, só que assim, uma cooperativa enorme, tem mais de 200 mil trabalhadores em vários países, etc. Um negócio muito legal. Obviamente, eles são uma cooperativa voltada para o desenvolvimento do capitalismo. Porque, enfim, nós vemos a Espanha, né, onde fica o País Basco, é capitalista. Mas a ideia é, eles conseguiram constituir, porque o País Basco ele fazia uma certa rivalidade com a ditadura do Franco. Então, o Franco, né, ele tirou é, o direito, se não me engano, à aposentadoria, alguns direitos que o pessoal da Espanha tinha, não tinha para os País Bascos. Então, por exemplo, essa cooperativa, ela produz indústria, serviços, né, bens, ela tem universidade própria, laboratório próprio, banco próprio, ela tem creche própria, constrói casa para os seus funcionários, ou seja, não um lugar, um espaço onde não há geração de lucro, onde não há patrão, e por mais que eles se desenvolvam com o capitalismo, isso tudo são limitações da realidade material, contradições materiais compreensíveis, mas por mais que não haja nada disso, não há patrão, não há lucro, não há nada, é uma empresa que dá super certo e compete de igual para igual com todas as empresas capitalistas, sendo em alguns setores mais produtivos ou não. Né? Tem esse exemplo da produção. Outro exemplo da produção que a gente poderia dar é o exemplo da União Soviética, que a gente comentou aqui, que foi o país da história da humanidade que mais se desenvolveu num período curto de tempo, saindo de um país super atrasado para e sem ajuda nenhuma, né? Sim. Que, né, depois a China ela faz todo esse percurso, só que ela teve uma ajuda pretérita da União Soviética, que foi fundamental. A União Soviética não, sem ajuda nenhuma, ela sai de um país semi-feudal para ser a maior potência militar do mundo e a segunda maior potência econômica do mundo, estando à frente, por exemplo, em questões espaciais, à frente dos Estados Unidos em questões espaciais. Esse é o âmbito da produtividade que eu queria comentar, né? Mas eu acho que também tem um outro âmbito que eu comecei a acompanhar um canal de uma, que eu inclusive compartilhei com você e recomendo as pessoas a assistirem, de uma vietnamita. O Vietnã, para quem não sabe, é um país socialista, né? Um dos poucos países socialistas do mundo. Eu acho que o canal dela era para desenhar e cantar, um canal no YouTube, né? E ela não era para falar de política. Porém, como é um país socialista, as pessoas têm esse questionamento, né? E aí tem os dois lados. Tem assim, o pessoal da direita fala: tudo que é ruim é por conta do socialismo no Vietnã, e tudo Uhum. que é bom por conta do capitalismo. E tem um certo pessoal da esquerda, que é um setor com um pensamento muito rebaixado, que fala o Vietnã se rendeu ao capitalismo e, enfim, tudo que é ruim é por conta do capitalismo, é porque eles se renderam. E ela é uma pessoa comum, como qualquer outra, é, assim, não estudou ciências sociais, enfim, não é a política não é o Forte. cotidiano dela. Porém, ela explicou que desde cedo todos, sem exceção, vietnamitas estudam teoria marxista, ou seja, o Vietnã está moldando novos homens, novas mulheres. E lá eles têm uma solidariedade, uma solidariedade orgânica, digamos assim, né, nos termos sociológicos, que é incrível. Eu vendo ela contar o esforço do governo e da sociedade contra o coronavírus, eu lacrimejei. Né? Eu não falei que eu chorei porque Uhum. eu acho que não tinha lágrima ali na hora, mas eu fiquei com os olhos cheios de água, porque assim, é algo muito bonito e algo assim. A gente até pretende fazer essa comparação depois, talvez não, muito provavelmente vou retomar esse exemplo, né? Mas é bom para fazer essa diferença moral entre uma sociedade socialista, né, que não é comunista, né, que não chegou nesse estágio mais avançado do socialismo, mas é uma sociedade que já tem alguns princípios comunistas e fazer essa comparação com os Estados Unidos, com a Itália, com o próprio Brasil, que assim, o governo falou para as pessoas, olha, existe esse vírus, explicou tal, e todo mundo tem que usar máscara. Não tem lei para as pessoas usarem máscara. Só que todo mundo usa máscara. E quem não usa, o policial encontra o sujeito, ele dá a máscara pro sujeito, né? E de graça, etc. Então, assim, é, em geral, a maior parte das pessoas confiam no governo, confiam nos seus representantes, porque confiam nos princípios da Revolução Socialista lá. E todo mundo usa máscara. Às vezes, as pessoas não gostam de todas as ações do governo. Às vezes não, né? Sim, Muito é. dificilmente todo mundo gosta da ação do governo, de todas as ações. Mas não, isso é menor.
quando o governo fala, olha, existe algo que a gente precisa, enquanto sociedade, se mobilizar e lutar contra, eles fazem isso. E ela até explicou que isso é até pelo histórico do Vietnã, né, que para quem não sabe foi colonizado pela França, o Vietnã pela liderança do Ho Chi Minh, que é um grandíssimo líder revolucionário, socialista. Eles se libertaram da colonização francesa, chegou a colonização japonesa, eles se libertaram da colonização japonesa, e depois voltou a colonização francesa, se libertaram novamente, e depois veio o imperialismo norte-americano, Sim. e eles ganharam também. Aí até uma coisa engraçada que eu não sabia. O Khmer Vermelho, que foi talvez a pior experiência socialista da história da humanidade, ele que ali ficava ali no Camboja, o Vietnã interviu no Camboja para parar aquela experiência horrível, né? Uhum. E os Estados Unidos e a China estavam colaborando com o Pol Pot e o Khmer Vermelho contra o Vietnã. Olha que loucura, né? Como o mundo é complexo. Então eles passam mais 10 anos em guerra com o Camboja. Então, assim, eles passaram da década de 30, basicamente, até a década de 90 em guerra. Uma sociedade, e isso porque caiu mais bomba no Vietnã do que todas as bombas na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tacou no Vietnã. Mais do que todas as bombas somadas, em Nossa. todos os frontes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tacou só no Vietnã. Então você imagina quanta bomba não caiu lá, né? A moça, inclusive, fala que a cidade dela foi completamente reconstruída porque não tinha nada. Foi tudo destruído, as matas foram destruídas, todos os campos de arroz, foi tudo destruído. Eles venceram tudo isso, então eles têm até, é um caso muito específico, né? Eu acho que não vai ter outro caso Não. desse no mundo, mas eles têm uma solidariedade orgânica que é extremamente bonito. Eu fiquei assim com uma vontade enorme de conhecer a cultura, a prática política deles, né? Viajar para o Vietnã, para poder aprender um pouco e até para a gente, porque às vezes a gente vive aqui, por exemplo, no Ocidente, vendo, né, a reação oposta. Por exemplo, no Brasil, o pessoal fazendo carreata para acabar com a quarentena, Buzinando em né? frente ao E assim, por hospital. quê? Porque é uma perspectiva individual de que, olha, não importa que pessoas vão morrer, não importa que pessoas improdutivas vão morrer, né? Que essas pessoas não vão me dar lucro, então elas não importam. O que importa é que a gente precisa reativar a economia para reativar o lucro. E nos Estados Unidos, quando inicia o problema do coronavírus, as pessoas comprando armas, filas para as pessoas comprarem armas. E assim, o problema é uma pandemia de Mas por vida, que né? será, né? Assim, uma Você loucura isso, tem que. acho que uma sociopatia coletiva, né? Sim. E ao mesmo tempo indo no supermercado comprando produtos adoidado e o governo não intervém, ninguém intervém, deixa assim, os preços sobem, tem escassez. No Vietnã não teve nada disso, por exemplo, no Vietnã a gente vai Em comentar Cuba, depois. nesse documentário que eu tenho, esse momento que eles estreiam pobreza, que eles cada um tem que comprar um pão. E eles vão lá e compram um pão, um pouquinho de queijo cada um, e mostra Sim. isso. E De forma eles. geral, né, pode até ter um ou outro, né, Sim, que diz respeito, mas assim, de forma geral, as pessoas respeitam porque elas confiam nos princípios, né, sim. e confiam que o outro também vai fazer E você aquilo. vê as pessoas nesse momento de pobreza, elas não estão tristes. Repara isso, se você assistir o documentário de novo. Elas não estão tristes vendendo um pão, um pedacinho de queijo. O vendedor de queijo fala que tá 15 dias sem comer queijo, tem uma fila enorme para comprar queijo. Então, tipo, só que elas não estão tristes. Você não vê essa coisa de desespero, essa coisa. Elas sabem que é uma coisa transitória, que vai Que é melhorar, que é temporário, temporário. compreende aquilo, né. Então, é uma diferença fundamental. Quando você está lidando com os problemas sociais coletivamente, você tem uma compreensão que é, assim, nós aqui, você e eu, não temos essa compreensão. Não. Porque por mais que a gente queira ter, a gente nunca viveu numa sociedade. é, Algumas pessoas me falam, nossa, sério, mas os médicos cubanos vêm para o Brasil e ficam só com 30% do salário deles. Mas eles vêm pelo salário? Essa que é a questão. Porque você tem um edital, eles podem ou não, eles poderiam ficar em Cuba. Em Cuba eles vão ter casa de graça, eles vão ter trabalho, porque o médico não fica sem trabalho em Cuba. Eles vão ter comida subsidiada, enfim. Não vão viver super bem, não tô falando isso, assim. Eles poderiam ficar no conforto da ilha deles lá, tranquilo. Vivendo como um cidadão respeitado, como médico, etc. Não, eles preferem ir lá pra Serra Leoa cuidar de bola, né? Vão de Uhum. graça, sem o governo de Serra Leoa pagar nada. Né? Eles vêm aqui no Brasil para receber 30% do que o governo está pagando, o governo brasileiro está pagando, porque eles sabem que o povo cubano, que paga a casa dele, que paga a casa da mãe dele, dos filhos, etc., a comida, a formação dele inteira, Ele vê pra onde vai o dinheiro, né? ele sabe que aquele povo ele precisa retribuir o que ele recebeu, né? Então existe uma solidariedade. Agora os cubanos, os chineses, os vietnamitas indo para o Irã, para a Itália, etc., as pessoas perguntam, mas e o que eles estão ganhando com isso? Não, nada. Essa é a questão. Ninguém está buscando ganhar nada. A China não está buscando ganhar nada, o Vietnã não está buscando ganhar nada, nem Cuba. O que eles estão
é só levando solidariedade internacional. É o, O que importa nesse momento é a vida, né? Não é o que a gente vai ganhar é o ou valor quanto de monetário a dinheiro, partir da esse vida. valor, essa questão. Obviamente, existem exceções em todas as sociedades, Sim, sim. mas assim, de forma Problemas. geral, o povo cubano, o povo vietnamita, o chinês eu não sei, não tenho conhecimento, mas pelo que eu percebi do povo vietnamita e eu já que eu tenho um pouquinho de conhecimento do povo cubano, eles replicam essa solidariedade orgânica de forma que a gente não concebe, não é do nosso paradigma. Não. Assim, talvez nossos filhos, se nascerem numa sociedade socialista, vão entender. Nós provavelmente não vamos entender. Porque é isso, a gente tem que reformular o sujeito de tal modo que mesmo nós que temos esse princípio no nosso peito, como a gente foi criar numa sociedade capitalista, é muito Tem difícil os que a gente. desejos. É a questão dos Exatamente, tem alguns desejos. problemas ainda, Sim. alguns vícios, né, que a gente precisa se livrar. Talvez, infelizmente, a gente nunca tenha essa plenitude da solidariedade, a plenitude da fraternidade. Só pra então terminar, que acabou ficando mais longo do que a gente pensou esse, é só citar dois filmes que você acabou falando duas coisas aí, eu lembrei assim. Um é, não sei se você já viu, o Sérgio, que é sobre a história do Sérgio Vieira de Mello. Ainda não vi. Veja, tem o filme que se lançou agora com o Wagner Moura da Netflix e tem o documentário que já é um pouquinho mais antigo, acho que é 2000 e pouco, 2006. E os dois tem na Netflix. Eu aconselho você a assistir primeiro o filme, né? E depois você assiste o documentário. É claro que o documentário é melhor que o filme, mas os dois são muito bons, cara. E é um brasileiro que a gente não conhece, marxista, olha só, e que ele vai trabalhar no Camboja, né? Nessa questão do, no Camboja não, mas ali no Timor-Leste, que estava em guerra, que matou ele foi como que é o que vermelho, como que fala? Que é Mar Que é Vermelho? Mar Vermelho. Ele vai conversar com os caras dentro dos, ele vai de faixa, escondido, isso mostra no filme e no documentário. Você vê essa coisa do diálogo mesmo. Ele vai conversar com os vilões. Os caras é assassino, é tudo, mas ele vai conversar, tentar entrar em um acordo pra outras pessoas. É bem bonita a história desse do Sérgio, né? E é só Sérgio, tanto o nome do filme e do documentário. E um outro documentário que eu queria passar aqui só pra falar, quando a gente falou da China, da questão da poluição e tal, tem um documentário que chama Quem Matou o Carro Elétrico, que tem no YouTube esse, que é de 1900, em 1996 já existia uma frota sendo produzida a grande escala nos Estados Unidos de carros elétricos. E pouco tempo depois o governo manda confiscar todos os carros e acabar com tudo. E aí eu pergunto por quê, né? Se a eletricidade é uma coisa sustentável para o ambiente, né? Por quê? Aí entra a questão do petróleo, todas essas questões, né? Mas assistam esses documentários. Bom, é isso, E momento cultura aqui. Bom, acho que vamos encerrando por aqui. A ideia era que ficasse de 40 minutos o episódio, é, né? Conseguimos estender uma hora, mas espero que as pessoas que estão nos acompanhando tenham tirado algum proveito. A ideia era mesmo debater essas diferenças. Talvez a gente até foi mais além, profundo do que a ideia original, né? Essas diferenças morais e eu acho que para concluir, né? Eu acho que sim, existe um sentido em se falar esquerda e direita. Tinham pessoas que em 2013 achavam que não tinha que se falar, antes de 2013, né? Que tinha acabado essa coisa de esquerda e direita. Eu acho que sim, existe muito sentido nisso. Eu, apesar de, quando me perguntam, né, meu posicionamento político, eu gosto de deixar muito claro, eu falo, sou comunista, porque existe uma confusão entre a esquerda que é comunista e a esquerda que é social-democrata, tal. Então, assim, eu não gosto dessa confusão. Mas eu acho que, ainda que exista essa diferença entre a esquerda tem algo que une ela, que é um princípio de vida, uma cognição, é, axiomas, uma filosofia, até uma teologia diferente. Completamente diferente e irreconciliável com as perspectivas da direita. Eu acho que, sendo assim, dentro da política, né, que é essa, como eu falei no comecinho, essa disputa entre a classe dominante para manter a sua dominação e a classe dominada para se libertar, dentro da política, enquanto houver política, a gente tem que estabelecer sim essa diferenciação e tem que se orgulhar de ser de esquerda, porque moralmente somos mais superiores do que a direita, porque obviamente ninguém pode me dizer que um sujeito que é ganancioso é moralmente superior a um sujeito que é solidário. Isso é uma babaquice basta tremenda. ver essas manifestações, os caras dançando com caixão, em frente ao hospital, buzinando. E só pra terminar com uma provocação mesmo, eu acho que todo cristão deveria ser comunista ou socialista. Em princípios morais, Sim, ele sim, é. tenderia a isso. Mas, Mas, bom, é isso. Obrigado a vocês que acompanharam a gente por uma hora aqui. Ficamos com o quarto
episódio, e logo teremos o próximo, né? De Passageiros de Algum Trem. Esse que é o seu podcast revolucionário, o melhor e maior podcast da galáxia. Até mais. Até mais. Um abraço. Corrida pra vender cigarro, cigarro pra vender remédio, remédio pra curar a tosse, tossir, cuspir, jogar pra fora. Corrida pra vender os carros, pneu, cerveja e gasolina, cabeça pra usar boné e professar a fé de quem patrocina. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar, a sede, eles querem te sedar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Quem são eles? Corrida contra o relógio, silicone contra a gravidade, dedo no gatilho, velocidade. Quem mente antes diz a verdade. Satisfação garantida, obsolescência programada. Eles ganham a corrida antes mesmo da largada. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar de rir, querem te fazer chorar.